Senhor, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, meu irmão. Muito feliz de estar nesta noite, junto com os irmãos, glorificando e exaltando aquele que é digno de honra de todo louvor, amém. Não tem mais ninguém na terra que tem o direito de ser glorificado a não ser o nosso Cristo. Somente mais ninguém, amém. Vamos pegar um tempo, irmão, eu quero extrair um pouco dessa mensagem, onde Deus falou muitamente comigo, no primeiro livro do profeta, sacerdote, juiz e profeta, capítulo 18, versículo 6. Entendeu? Quem? Isso aqui tem escola dominical, hein? Vai. Profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, amém? Quero agradecer ao nosso Deus, a liderança, nosso filhote Eduardo, juntamente com a sua família, Monicão, Monique, Viviane, família que eu amo, Tainara, Deus possa abençoar você a cada dia, possa resplandecer o sol da justiça sobre a sua casa, sobre a sua família. A Bíblia fala que toda ferramenta preparada contra ti não irá permanecer. Amém? Livro do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltara de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com atufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o rei. Poder sentar em nome de Jesus. Deus abençoe esta casa. Na verdade, o que o pastor pregou nesta noite foi muito de valia, foi muito propício. Eu ficaria a noite toda ouvindo o senhor falar, porque o senhor fala muito mansamente e isso me agrada, isso me chama a atenção. E eu vou pegar algumas coisas que o senhor falou, né? E é algo que vai estar dentro da mensagem. O pastor falou sobre todos que foram chamados. Eu comecei a me inscrever e Deus falou no meu coração, porque até então eu não tinha um tema para essa mensagem. E aí Deus falou assim: filho, olha o tema aí. Porque Ele sabe que eu gosto de colocar tema na mensagem. E o tema da mensagem hoje é: todos que foram chamados vão enfrentar oposições. Você está preparado para isso? É o que o texto que acabamos de ler vai falar. É o que o texto que acabamos de ler ele vai ditar. O que ele vai falar? Ele vai falar de um jovem que aparentemente estava esquecido, que aparentemente nem o pai, nem a família dava atenção para esse jovem. Um jovem cujo alcoólatra ele vai crescendo dentro do ambiente que ele é ou era desprezado. De repente você já ouviu demais falar em Davi, Saul, Jessé. Já cantaram, crianças pregam, crianças cantam, jovens, varões, etc, etc. Porém, uma coisa que o pastor falou aqui que me deixou bastante impactado é que temos que ler a Bíblia e poder entender aquilo que lemos. Quer ver uma coisa, irmão? Quando nós estamos enfermos, doentes, é o costume nosso, o ser humano, orar para aquela enfermidade, sim ou não? Mas também é costume nosso, que não é errado, de você procurar um médico para saber o diagnóstico daquela doença, sim ou não?
Uma vez que é encontrado o diagnóstico daquela doença, daquele resfriado, daquela dor de cabeça, coluna ou coisa parecida, o médico vai passar o que para você? O quê? Uma receita. E dentro dessa receita vai tratar, vai especificar que tipo de remédio você vai tomar, sim ou não? E quando você vai olhar a receita, você vai esperar, como todo brasileiro, esperar o pagamento, ter dinheiro para poder comprar aquele remédio, sim ou não? E você vai até a farmácia e você vai comprar aquele remédio, sim ou não? Compra o remédio e você vai tomar logo o remédio em seguida. O que você vai fazer? Vai ler o quê? A bula do remédio. E dentro da bula vai dar as considerações finais daquilo que você vai fazer, se é de 2 horas, se é de 12 horas, de 6 horas, e assim em diante. E você vai seguir aquela receita, aquela bula, sim ou não? Passa para cá agora para o mundo espiritual. Quando nós lemos aquilo que é nosso, por direito, que é nossa, a Bíblia ela é o manual, ela é aquilo que nos dá como uma bússola do crente. Porque quando lemos a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia é ler, explicar e aplicar. Vamos repetir? Ler, explicar e aplicar. Não é diferente da bula. Você leu, foi explicado e você vai aplicando na sua vida aquele remédio, sim ou não? Só que aquele remédio, ele vai sarar por alguns períodos. Só que a Bíblia, quando lemos, quando aplicamos e quando entendemos que a Bíblia é o nosso remédio diário, ela não é um remédio para sarar uma dor de cabeça, ela não é um remédio para sarar a coluna, não. O que é então? A Bíblia é um remédio para curar a alma. O que estava acontecendo com Saul? Porque Saul ele vai ser rejeitado por Deus. Por que Saul vai ser rejeitado por Deus? Porque ele vai desobedecer uma ordem direta do rei, direto do céu. E quando ele vai desobedecer, automaticamente ele tem que entender que quando uma liderança, não especificando a liderança propriamente dita, mas todos aqui são líderes, mas quando um homem, quando uma mulher, melhor dizendo, ela vai desobedecer, ou ele vai desobedecer uma ordem de Deus, ei querido, você está desobedecendo o céu diante de você. Qual era a ordem de Deus para Saul? Mata a todos, não sobra ninguém. Só que Saul ele conseguiu esconder algo. Por quê? Porque o pastor falou nessa noite que o pecado ele tem dado de validade. Eita Jesus! Uma hora vai ser exposto. E quando não é exposto, o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer? Pedir perdão e rejeitar, largar. Só que Saul entende ao contrário. Por quê? Porque ele vai entender que ele é rei. E ele vai esconder aquilo que Deus tinha mandado aniquilar. Deus manda o profeta Samuel até o arraial e Samuel vai escutar os alaridos dos animais. E quando Samuel vai detectar, vai ditar e vai falar que você desobedeceu ao Senhor, e Samuel fala assim, melhor é obedecer do que sacrificar. Todo mundo conhecemos esse ditado, essa fala, mas tem um contexto por trás dessa fala, irmão. E quando Samuel vai falar sobre isso para ele, Saul vai pegar as vestes de Samuel e as vestes de Samuel vai se rasgar. Aí Samuel vai virar para ele e falar assim, a partir de hoje o seu reinado está sendo rasgado. Por quê? Por causa da desobediência de uma pessoa. Por causa da desobediência de uma pessoa que entrou o pecado em Éden. Quando olhamos para esse cenário de Davi, Saul e a família, é interessante entender que Saul, ele não era para ser rei, porque a mente de Deus, a liturgia de Deus, a filosofia de Deus, nunca era de estar estagnado no rei, não. Por quê? Porque o próprio Deus, ele queria ser adorado, venerado, idolatrado,
sendo a chamada atenção, ele que queria ser o rei, mas o povo olhando para outros costumes vizinhos, vai perguntar: olha, Samuel, os teus filhos não estão seguindo a tua linhagem, a tua filosofia, nos dê um rei, tu já está velho, daqui a pouco você vai morrer, precisamos de um rei que nos lidere. Mas quando olho para o profeta Samuel, quando olho para o livro de Samuel, eu começo a entender o livro de Juízes, porque o livro de Juízes é o livro que o povo mais se idolatrou, mais se afundou, mais se prostituiu. Porque o livro de Samuel, o primeiro e o segundo, só é existente por causa de Juízes. Porque quando morre o último juiz, Deus estava estabelecendo o governo teocrático, mas o povo olha para a vizinhança do lado, para o vizinho do lado e fala assim: eu quero ter um carro daquele, eu quero ter uma esposa daquela, eu quero ter uma casa daquela. Ei, querido, se contenta com aquilo que Deus te deu, não inveja aquilo que Deus não te deu ainda. Parece que eu vejo Asaf olhando e vendo a prosperidade do ímpio, ele vai falar assim: ó, por ver a prosperidade do ímpio, os meus pés quase se desviaram, mas quando ele entra dentro do templo, o céu se abre diante dele. O que eu quero dizer é que a prosperidade, ela não é ruim. O ruim é você se agarrar naquilo que é da terra, porque aquilo que é da terra, a terra vai comer, irmão. É por isso que o texto vai dizer: primeiro buscar o reino de Deus, e as demais coisas. Eu estava vindo com o nosso filho Eduardo, falando que milagre, com todo respeito, não é você comprar um carro. Não é milagre, não é milagre. Dependendo da circunstância, não é. Porque se você não pagar uma prestação, quem vai pagar? Vai ser Deus? É você que está pagando. É você que adquiriu. Numa oração, numa busca, numa campanha: Senhor, me dá condições de eu pagar o meu carro. Quem vai pagar? Vai ser Deus ou você? É você que está acordando de madrugada, enfrentando aquele BRT, aquele trem lotado, para pegar no final do mês aquela pasta de pagar. Agora, milagre é outra coisa. Temos que entender que estamos na casa do Senhor, muitas das vezes buscando as coisas materiais e deixando os milagres de lado. Saul vai entender e vai perceber que o reinado dele sem Deus nada é. E ele começa a se perturbar, ele começa a ter visões, ele começa a mente perturbada. Só que a Bíblia relata que quando o homem ele começa a buscar as coisas da terra, Deus respeita. O que Deus faz? Samuel, vai até a casa de Jessé, que eu tenho provido de um rei dentro da casa de Jessé. A Bíblia fala que Samuel vai encher o lado de azeite, vai até a casa de Jessé. Chegando lá, vão sacrificar. E entrando dentro da casa, escute isso aqui, entrando dentro da casa, o que Samuel vai olhar? Abinadab, Samar, Eliabe, os irmãos de todos de Davi, dentro da casa, todos eles estão no exército de Saul. Eles estão na peleja com Saul. Eles são escolhidos de Saul. Só que Davi, o menor da casa, está apacentando a ovelha do seu pai. Nem a ovelha era dele, mas sim do seu pai. Quando Samuel entra dentro da casa, qual é o cenário? Que Samuel olha: homens valentes, homens fortes, homens robustos, homens com características de rei, de guerreiro. Samuel logo vai entender: este aí é o rei. Ou seja, um desses aí é o rei que Deus escolheu. E todo mundo conhece a história. O texto vai dizer que passa um, passa dois, passa três, passa todos. Parece, ministro e Eduardo, que eu vejo Jessé pegando a lista e olhando: Samuel, pois não, isso aqui é um rei, sim. Deus falou que aqui na sua casa tem um rei. Então deixa eu pegar a minha lista. Olha, a lista é do homem, tá? Quem está pegando a lista é Jessé. Olha, eu tenho Abinadab, Samar, Eliabe, Natanael, Jonathan, todos aqui estão na lista. Aí Samuel vai dizer assim: olha, com todo respeito, seus filhos são todos eles bonitos, robustos, fortes. Todo mundo queria ter um obreiro dessa forma. Toda a igreja queria ter um obreiro dessa forma, bonito, robusto, valente. Só que o texto diz
que Deus olha para Samuel, não atenta para a aparência. Por quê? Porque você, Samuel, foi enganado pelos olhos. Ei, querido, deixa eu trazer aqui algo interessante. Quando Deus fala para Eva e para Adão, não comerei desta fruta, a Bíblia relata que Eva olhou para a fruta e desejou a fruta. Por quê? Porque existem duas entradas para o pecado. Ei, Jesus, essa é que eu quero falar. O olho e os ouvidos. Ei, querido, a Bíblia relata que quando Eva olha para o fruto, o desejo entra. O desejo entrou, consumou na mente. Acabou, irmão. Vou fazer. Ei, Samuel, não olha para a aparência. Eu sei que a aparência, Samuel, te enganou. Eu sei, Samuel, que a aparência turbou sua mente. Mas vem cá, Samuel, eu não vejo como tu vê. Tu pode ser profeta, tu pode ser juiz, tu pode ser sacerdote, mas ainda a autoridade está na minha mão. O texto fala, Samuel, aquele que eu te mostrar, você vai ungir. Então, Samuel, não avisei quem é. Samuel, ninguém está convocado para ser ungido. E o texto diz que Samuel fala para Jessé, todos estão sendo rejeitados por Deus. Aqui eu paro e penso, por quê? Porque quem está dentro da casa, ao nosso ver, a nossa mentalidade, ele é escolhido, ele é protegido, e não está errado não, tá? Mas quando olho para o texto, e o texto vai dizer que Deus rejeitou quem estava dentro da... Quem estava dentro da... Aí eu paro e pergunto para o texto, por que Deus está rejeitando quem está dentro da casa? Se olhamos para a visão humana e entendemos que quem está dentro da casa é escolhido, não está errado, é chamado, também não está errado. O problema é que quem está dentro da casa está se achando. Por quê? Porque o nome está na lista. Delícia. O meu nome pode estar na lista do homem, não pode estar na lista do homem. Isso não me importa. O teu nome, de repente, não está na lista do homem, mas o teu nome e o meu nome está na lista do céu. Ei, querido, o homem pode olhar para mim, pode olhar para você, mas daí não sai nada. Daí não sai nada. Ei, pode vir uma coisa de Nazaré. Ei, aparentemente não. Mas quando nós somos chamados pelo rei, ei, querido, pode pular o inferno, pode vir tempestade, pode bravar quem quiser, mas quem foi chamado, ele está na lista do rei. Ei, querido, a Bíblia diz que Deus rejeita todos que estão dentro da casa. Todos. Parece que eu vejo Jessé olhando para a lista e perguntando, eu estou dentro do cenário, perguntando, será que eu coloquei nome errado? Será que está faltando alguém? E a pergunta é, qual é a pergunta? Jessé, acabou de nascer? Olha o silêncio dentro da casa. E alguém fala, pai, falta Davi. Jessé vai olhar e vai entender, eu não coloquei ele na lista. No livro de Salmo, no 89, versículo 20, vai dizer que Deus achou a Davi. Ei, querido, tu não pode nem estar no começo, nem no fim da lista do homem. Mas quem está lá. Eita, Jesus. Ei, a Bíblia fala, então manda chamá-lo. E quando ele não chegar, ninguém assenta na? O que é mesmo, irmão? Escuta isso aqui. Vamos entrar no cenário. Alguém foi chamar Davi, sim ou não? Alguém foi chamar Davi. Está todo mundo em pé. Deixa alguém chamar Davi e vamos entrar aqui no cenário. O texto diz que ninguém assentará
que a mesa significa para você? A mesa significa comunhão, relacionamento. O que o texto está dizendo, gente? Quem está vindo aí, ainda que não esteja na lista do homem, mas mesmo não na lista do homem, ele tem relacionamento comigo, ele tem comunhão comigo, ele tem intimidade comigo, ele tem amor por mim, porque ainda que o teu nome, o meu nome não esteja na lista, isso não importa para mim e para você. O que importa é que eu estou sentado na mesa do rei, e quem senta na mesa não é qualquer um. Eu vou explicar por quê. Porque ninguém chama ninguém para sentar na mesa com você se você não tem um relacionamento com essa pessoa. Como almoçar na minha casa, eu vou chamar o Eduardo e a Juliana porque eu tenho um relacionamento com eles, ou seja, só senta na mesa do rei. Eita Jesus! Eu estou sentindo uma graça. Xalabande que assar. Eita Jesus! O texto diz que alguém vai chamar. Eu não vou arriscar dizer quem foi, mas eu sei que alguém foi chamar Davi. Onde estava Davi na igreja? Apacentando quem? A ovelha. Olha só, minha querida. Quem está apacentando a ovelha, ele não está com terno bonito. Quem está apacentando a ovelha não está com uma gravata bonita. Quem está apacentando a ovelha não está com o sapato da Mr. Cat, não. Quem está apacentando as ovelhas, ele está sujo e fedendo. E vou arriscar dizer dentro do texto, está cheio de sangue. Por que cheio de sangue? Porque o próprio Davi está dizendo: rei, toda vez que vinha um leão e um urso, eu matava. Então ele está cheio de sangue. Ou seja, está no pasto, sujo, fedendo, mas é aí escolhido. Glória a Deus! Só que quem está dentro da casa, Deus está rejeitando. Olha a contradição aí, gente. Samuel espera Davi, Davi chega e entra. Aí do céu brada: Samuel, é este aí. Eu, particularmente, como Samuel, eu vou olhar para o rei e vou olhar assim: esse aí é o rei, Senhor. Por que eu vou fazer isso? Porque nós somos atraídos pela aparência, e a aparência nos engana. Quando Deus fala assim: Abraão, precisa se separar de Ló, é necessário se separar do teu sobrinho, porque a promessa que eu tenho com você, ele não tem nada a ver. A chamada que eu tenho com você, ele não vai ser incluído. O texto fala que Abraão fala assim: ó, meu filho, se tu buscar a esquerda, eu irei para a direita. Se tu buscar a direita, eu irei para a esquerda. O que Ló vai fazer? Vai buscar o melhor pasto verdejante. Sim ou não? Só que o que ele está escolhendo, Deus já está rejeitando para destruir a cidade do povo. Então, quando você for escolher alguma coisa, não vai pela aparência. Ei, Samuel, este aí unge. O texto diz que quando Samuel unge a cabeça de Davi, o céu se abre, o Espírito Santo se apodera. Primeira coisa que eu vou falar dos obreiros da casa do Senhor. O primeiro reconhecimento do obreiro não é no monte, não é na esquina, nem tampouco na internet. O primeiro reconhecimento do obreiro é dentro da casa. Ei, tu pode ser uma benção lá no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho. Se você não é uma benção dentro da igreja, não adianta. Não adianta. Eu vou em muitos lugares pregar, irmão. Eu nunca vi o que eu vejo aqui. Nunca vi, nem na minha igreja tem. Isso. Aleluia. O culto todo. Aleluia. Eu não vejo na minha igreja. Não perca isso. Não perca isso.
Quando olho para essa atitude, eu imagino muitas coisas. Porque quando se está se prostrando diante de Deus, ei querido, ei, é impossível, que foi cantado aqui, é impossível de você não chamar a atenção de Deus. Oh, pode ter luta, pode ter o que for, mas quando alguém se prostra diante dele, Davi vai entender que ele foi ungido, mas o que me chama a atenção não é a unção que foi depositada de Davi. O que me chama a atenção não é o que Davi recebeu, não. O que me chama a atenção é que mesmo a unção sendo dentro da casa reconhecido pelos irmãos, por isso, ele é ungido a quê? A rei, sim ou não? Dentro da casa, sim ou não? Onde ele vai? Você está no trono? Onde ele vai? Reinar? Ei, ele volta novamente para onde? Para fazer as coisas pequenas. Por quê? Porque a unção não modifica a caráter de ninguém. A unção não muda a personalidade de ninguém. O que é a unção? A unção é transformadora. Quanto mais a unção você vai adquirir, mais humilde você tem que ser. Davi é ungido e volta a apacentar. Por quê? Ele vai entender que a unção não vai mudar o seu caráter. O texto é bem claro, e aqui eu quase terminando. É muita coisa, irmão, não dá. O texto diz: na madrugada, Jessé chama Davi. Meu filho, vem aqui. Fala, meu pai. Leva-se lanche. Então veja se os irmãos queiram, estejam com fome. Ó, e me traga a notícia deles. Davi vai levar lanche. Vem aqui comigo. Entra no cenário. Davi está levando. Davi está levando. Para quem? Os irmãos que rejeitam ele. Amém? Os irmãos que rejeitam ele. Davi está levando. Então vamos repetir isso aqui. Os irmãos que rejeitam Davi. Davi está levando o lanche para eles. E o lanche é alimento. Resumindo, os irmãos de Davi rejeitam Davi, sim ou não? Mas quem está alimentando os irmãos é Davi, levando o lanche. Só que Davi, e eu pego no texto, ele não foi para matar gigante. Qual foi a função de Davi? Levar lanche para os seus irmãos que estavam na guerra. Mas quando eu olho para a atitude de Davi, a mente abre, a visão abre. Por quê? Porque se eu não sou fiel nas coisas pequenas, nunca Deus vai me colocar em coisas grandes. Ou seja, se eu sou fiel no pequeno, Deus está preparando para você o quê? Um cenário maior, sim ou não? O cenário é afronta. Qual é o cenário? Afronta. A quem? Ao exército de Deus. Não é o exército de Saul. Exército de Deus. E Deus lá em cima, olhando tudo. E falando assim: é hoje, filisteu. É hoje, gigante, que tu cai, que tu vai cair. Ei, esse gigante que está te afrontando, ele tem prazo de validade. Eita, Jesus, ele tem prazo de validade. Ele pode estar até grandão, ele pode estar até valente, mas uma hora ele vai cair. Por quê? Porque Davi está vindo aí. Quando Davi ouve, o que é que ele ouve? Dele-me um homem. Isso aqui é muito interessante, irmão, que o gigante está gritando dele-me um homem. Só que quem se apresenta é uma criança. O gigante vai olhar e vai pensar assim: eita, mandaram um pirralho, mandaram um garoto para me enfrentar. Ei, você pode vir com pedra, você pode vir com pau. Ei, eu sou guerreiro desde a minha mocidade. Só que Davi vai entender que o que está sobre ele é maior do que gigante, é maior do que tempestade. Ei, o que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, não é algo material, é algo espiritual. Quando o gigante se levantar, olha para esse, olha, gigante, tu pode ter 2 metros de altura, mas o
meu Jesus. Olha, ele é o grandão da Galileia, ele está chegando aí. Eu não posso com você sozinho, mas ele está vendo aí. Eita, Jesus. Davi vai entender. Eita, Jesus, Davi vai entender que por si só ele não conseguiria matar o gigante. Olha só isso aqui. Davi estava onde? Apacentando a ovelha. Pensa comigo, tranquilo, calma. Uma área de conforto. Sim ou não? Uma área de conforto. Penso eu. Vou morrer aqui, apacentando a ovelha. Isso aqui para mim é dominante. Tem uma perspectiva de vida. Engano seu. Por quê? Porque quem te chamou, ele é fiel para aleluia. Quando eu venho para cá, eu não falo nada da igreja. Pelo contrário, tem conversando sobre a mocidade, Nova Jerusalém, etc. E quando eu vi a Monique hoje, pega isso aqui, Monique. Quando eu vi a Monique hoje, eu vi umas vestes diferentes de você, Monique. E quando você tem vestes diferentes, a probabilidade é de quê? É de quê? Vou repetir aqui, ó. Todo chamado vai enfrentar oposição. Quando você tem as vestes diferentes, imagina uma pessoa que chega aqui todo prateado e tem a veste diferente, sim ou não? A atenção vai ser para ele, sim ou não? Prateado, veste diferente. É assim, tá, bonito? Ó, o texto diz, eu vou terminar, 35. Não dá mais. Quando Davi mata o gigante, o que vai acontecer com Davi? Vai ser aclamado. O texto diz, Saul matou seus milhares, seus 10 milhares, mas Davi seus milhares. Por quê? Porque quando estamos na área de conforto, meu amigo, ninguém dá atenção pra gente. Mas quando saímos para fazer algo, Juliana, logo os opositores vão começar a se manifestar. Ei, que isso? Ela, ele, ei! Só que o chamado é para todos. Agora, a disposição é que eu quero ver. Imagina o exército, todo ele. Era para mais de 2 milhões de homens, fortes, valentes. E o gigante está afrontando o exército. Veio por detrás das malhadas, fedendo, cheio de sangue, levando o lanche, ou seja, algo desprezível para a sociedade. Mas quando ele chega e vê o cenário, ele fala assim, não, isso aqui tem que mudar. Mas vocês estão na casa já há um tempão e vocês não perceberam isso? Ei, querida, não adianta estar na casa há 10 anos, eu vou entrar. Não adianta estar na casa há 20 anos. Quanto tempo tu tem? Eu tenho 10 anos de igreja. Quanto tempo tu tem? Eu tenho 30 anos de igreja. O que tu deu? Qual é o fruto que você deu? Nenhum. Então, querido, ei, se prepara, porque Davi está chegando aí e o lugar é dele. Ei, querido, há momentos na nossa vida que ficar sentado, esquentando cadeira, já passou há muito tempo. Mas se tu foi chamado realmente para enfrentar gigante, saia da cadeira, saia da área de conforto. Eu tenho 2 anos de ministrando na minha igreja. Quando eu cheguei na igreja, você estava lá no último banco. Quando o pastor pensava em terminar a peça apostólica, para lá dentro de casa já. Não queria saber mais de igreja, nem de crente. Mas Deus olhou, achei no céu para dar. Não tem essa. Tu pode até se esconder do homem, mas Deus olha você e fala assim, olha, hoje você está escondida, mas amanhã, Aí que Deus fez comigo, que a minha esposa,
Do último banco ao primeiro. Minha esposa e eu no público. Aqui que Deus faz? Superintendente da escola dominical. Lá atrás. Oposição vai ter? Muita. Mas com todo respeito, nem ligo para isso. Não, quer dizer que quem nos chamou, ele é fiel. Enquanto Davi está escondido, quem está reinando é Saul. E Saul aqui não está representando liderança não, tá? Saul está representando aqueles opositores, porque Davi, de maneira nenhuma, o texto não relata, nem a história diz que Davi queria ser rei, que Davi queria ser ungido. Não. Quem escolhe é Deus. Então, querido, se Deus escolheu o teu irmão da direita, ore por ele. Se Deus escolheu o teu irmão da esquerda, também ore por ele. Se Deus escolheu o irmão que nem aqui está, ore por ele, porque não adianta ter soberba dentro da casa e sendo rejeitado dentro da casa. Ei, Davi! Está levando lanche? Tô. Penso eu, dentro do cenário. Mas os dois irmãos não gostam de você. Isso não me importa. O que te importa? Que eu tenho que alimentar eles. Hello! Nós, por mais que você possa ser melhor do que eu aqui em alguma coisa, nós não somos inimigos um do outro. Quando eu vejo o grupo aqui louvando, meu Deus, eu fico louco. Eu não canto nem parabéns, nem bater palma eu sei, mas quando eu vejo os jovens, a criança, o ministério, é união, querido. Por isso que o Salmo, Terrilim, 133 vai dizer: ó comão e consoazer, o que os irmãos habitam em união, é como óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba. Ei, querido, sem união não tem transformação dentro da casa. Sem união não tem salvação. Então, se o teu irmão possa ser melhor do que você em alguma coisa, não seja inimigo dele não, ore por ele, para Deus capacitá-lo mais, para Deus ungir ele mais, porque a igreja dividida Deus não vai buscar. O nome está no céu, mas eu estou dividido dentro do reino, não existe. Quando nós estamos unidos, a probabilidade é o texto, capítulo 16 de Mateus, quando fala: e as portas do inferno não irá prevalecer contra a porta é sinônimo de quê? De defesa. Sim ou não? Sim ou não? Tem um tiroteio, você entra onde? Pela porta. Sim ou não? E fecha a porta. Sim ou não? Então o que o Deus está dizendo? A igreja unida, eu acho. A igreja fortalecida, junto com o pastor, com o ministério, com as crianças, com os jovens. A igreja forte, fortalecida. Quando se levanta, se põe de pé, Ezequiel 37, se põe de pé, versículo 10, um grande exército, e olha para a porta. Qual é a porta? Qual é a porta? Do inferno. O texto diz: quando as portas do inferno não vai prevalecer contra aí, mas a igreja tem que estar unida, tem que estar forte, tem que estar sadia. Voltou a irmã. Irmã, está faltando 2 escudos, o que houve? Não cobra não, irmão. Irmão, olha só, Deus te ama, tá bom? Quer a visita? Não quero não. Então tá, vamos orar por você. Só liga. Ah, irmão, não está vindo a igreja, não está vindo. Passa uma mensagem. Pega o TikTok lá, passa uma mensagem de fortalecimento, de autoajuda. Às vezes a pessoa vem da igreja e nós, eu também, não damos um abraço para a pessoa. Fica de pé em nome de Jesus. Tainá, vem louvar, vem, meu filho. Vem. Esse renovar que Deus manda você
se renovar nessa peleja. O gigante já caiu. Eita. Como você está no teu coração?